Graça e paz. Estamos hoje, mais uma sexta-feira, entre elas. E eu gostaria de convidar você neste momento, que nós pudéssemos estar orando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E somente nele nós podemos confiar todas as nossas situações, as nossas dúvidas, toda a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor está sempre, 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 sempre com os seus olhos, ó Pai, sobre nós. Desde o nosso levantar até o nosso deitar. E mesmo enquanto nós ali estamos adormecidos, os seus olhos ainda continuam sobre nós. Senhor, a Ti, somente a Ti nós entregamos toda a nossa vida, todas as nossas petições, todos os nossos agradecimentos. E até aqui, ó Senhor, o Senhor tem nos ajudado. E nós cremos, ó Pai, que de hoje para frente o Senhor continuará conosco, pois continuaremos te buscando. E o nosso desejo é de te adorar em espírito e em verdade. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, seja por nós, ó Pai, e nos ensine, ó Deus, a sermos adoradores e te adorar em espírito e em verdade. Que a sua glória cresça, Senhor, e que nós possamos diminuir, para que todas as pessoas que se achegarem próximos de nós possam enxergar a luz de Cristo e possam sentir o desejo de servirem ao mesmo Deus que nós servimos. Louvado e engrandecido seja o seu nome hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Eu convido a você a louvar o Senhor juntamente comigo, para que todas as coisas possam ser levadas ao nosso Deus, através dos ensinamentos e através do louvor. Que o nosso louvor seja uma oração ao nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Somente Ele é digno de ser adorado. Oh, aleluia, Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Sabe por quê? Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um Não existem prisões que contenham a adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Não há nada, não há ninguém que possa calar a voz de um adorador. Nós o adoramos através dos louvores, nós o adoramos através dos nossos testemunhos, nós o adoramos quando o buscamos a sua face, quando oramos, quando entregamos a Ele todas as nossas necessidades e quando reconhecemos e o agradecemos por tudo que Ele nos tem feito. Nós o adoramos sempre. Em Isaías, no capítulo 30 de Isaías, versículo 15, nos diz assim: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tão somente nos diz para confiarmos e descansarmos nele. E tudo aquilo que nós precisamos, Ele está pronto para nos atender. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Aquilo que nós necessitamos. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar em Deus totalmente e sentir a paz que somente Ele nos traz. Descansar em Deus é estarmos seguros em Deus, largando a ansiedade que por muitas vezes insiste em nos incomodar.
Muitas vezes nós estamos ansiosos ou somos ansiosos, mas ninguém vê, ninguém sabe. É uma ansiedade, algo que está lá dentro. Mas nós muitas vezes também não percebemos que somos ansiosos. Precisamos parar, colocar os nossos pés no freio e pedir que o Senhor nos dê a sua paz e nos tire toda a ansiedade. O descanso é uma bênção de Deus para cada um de nós. Todos nós precisamos descansar. O nosso corpo descansa quando dormimos. Muitas vezes nós estamos cansados das tarefas do dia a dia, o nosso corpo pede o descanso. E quando nós temos uma noite de sono que realmente nos revigora, nós descansamos. Mas a nossa alma, ela também precisa de descanso. E a nossa alma descansa quando confiamos em Deus. Descansar em Deus nos revigora e nos dá força. E isso eu acabei de ler em Isaías, onde o Senhor, o Santo de Deus de Israel, diz a nós, pois nós somos o seu povo. Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Que nós possamos realmente desejar descansar em Deus. Porque a última parte desse versículo diz, mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Então que nós possamos sentir o desejo de descansarmos e confiarmos em Deus. Porque a vitória é certa. Então que nós possamos agora louvar o nosso Deus mais uma vez e dizer a Ele que Ele é tudo o que eu preciso, é tudo o que você precisa. Descansar no Senhor é o que devemos fazer, não somente em dias tempestivos, mas em todo o tempo todo. Descansar em Deus. Eu convido você a estar louvando o Senhor mais uma vez, declarando ao Senhor que você descansará nele e ele trará a paz para você. Descansei minha vida em tuas mãos, senti completa paz dentro de mim. Já passou, meu chorar enxugou, meus temores levou, cada dia faz-me claro entender que és o melhor pra mim. És o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Eu levei tempo para entender que sem ti eu nada consegui. Hoje eu sei, ao ouvir a tua voz, eu não hesito jamais, porque sempre faz-me claro entender que és o melhor pra mim. És o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta não
está. Basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Se agora comigo vai, eu nada mais temerei. Sozinha não vagarei. És o caminho pra mim, és o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Tu tens o melhor pra mim. Sim, Senhor. Nós sabemos, nós cremos que somente o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Somente o Senhor tem a água que eu quero beber. Somente o Senhor tem a água que eu quero, Senhor. Que eu te peço que todos possam beber, todos possam saciar a sua sede. Todos, ó Pai, possam sentir o teu Santo Espírito no seu ser, completando, ó Pai, todo vazio que existe, ó Pai. Que os vazios de almas, ó Deus, possam ser preenchidos pelo poder do teu Santo Espírito, pela presença do teu Santo Espírito em cada um de nós. E ainda, nesse espírito de adoração a Ti, ó Pai, eu te peço, continua, Senhor, continua nos ensinando a Te adorar, ó Pai, continua, Senhor, nos ensinando a fazer a Tua vontade. Agora, Senhor, com a palavra que o Senhor já colocou no coração da irmã Lídia, com a palavra que saiu, Senhor, do Teu trono e já ministrou na vida dela, Senhor, que ela possa, Senhor, ser usada por Ti como eu creio que será, e que ela possa, Senhor, ministrar nas nossas vidas o que o Senhor já ministrou na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a continuar nesse espírito de adoração, e que o seu coração continue aberto para que as palavras do Senhor possam transformar a sua vida, não somente hoje, mas de hoje em diante, em nome de Jesus.
Graça e paz, irmãs, irmãos. Nessa noite, vamos continuar meditando na palavra do Senhor Jesus, no cuidado dele sobre nós e agradecendo a ele, né? Porque se estamos aqui nessa noite, é porque ele nos permitiu. E o tema dessa noite é uma descendência piedosa. Quando nós falamos de descendência, estamos referindo aos nossos descendentes, aqueles que vão vir depois de nós. Piedosa, quando nós precisamos ensinar a essa descendência, aqueles que vêm depois de nós, a serem piedosos. E provavelmente você conhece algum tipo de porta-retrato que exibe um par de fotografias. Já viu? Aqueles porta-retratos que tem dois conjugados e às vezes colocamos fotos dos nossos filhos ou colocamos alguma foto que seja conjugada, né? Ou você e o seu marido, a sua esposa. Se você tem 2 filhos, você coloca um em cada foto, ou 2 filhas. E esses porta-retratos, então, eles são juntos, são conjugados, né? São pares. De forma semelhante, a passagem bíblica de hoje traz o retrato de 2 mulheres que amaram a Deus, e essa dupla era uma dupla de mãe e filha, composta por 2 mulheres que tinham o nome de Lloyd e Eunice. Lloyd era a mãe e Eunice a filha. Então ela era uma dupla conjugada, né? Mãe e filha. Ambas são representadas como mães exemplares. Mães exemplares por quê? Porque Lloyd, dupla conjugada por quê? Porque Lloyd era mãe de Eunice. E Eunice, por sua vez, foi mãe de Timóteo, que, consequentemente, também foi um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Percebe que influência piedosa essas mulheres tiveram na sua descendência? A começar por Lloyd. Aliás, eu quero focar somente em Lloyd nessa noite, porque ela é a matriarca dessa casa. E ela ensina a sua filha Eunice os estatutos, os mandamentos, a palavra do Senhor, ensina ela a ser uma mulher de fé, ensina ela a ser uma filha piedosa e, consequentemente, Eunice se casa e ela tem um filho que se chama Timóteo e que também ensina ao seu filho a exercitar uma fé piedosa. Uma geração ensinando a outra geração a ser uma geração piedosa. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos ensinar as nossas gerações a serem homens e mulheres piedosos. O que nós podemos aprender com essa personagem de Lloyd? E essa história está registrada em 2 Timóteo, capítulo 1. Você pode olhar depois na sua Bíblia e você vai encontrar lá a história dessa mulher, dessa dupla mãe e filha, né? O que nós podemos aprender especificamente com essa matriarca, com a Lloyd? Primeiro, o seu nome. Todas as vezes que eu falo de uma personagem feminina da Bíblia, eu sempre falo o nome, o significado do nome dessa personagem. E Lloyd, então, provavelmente, o nome Lloyd significa encantadora. Olha que coisa mais linda o significado desse nome, encantadora. E nós sabemos que Paulo descobriu que isso era verdadeiro na vida dessa mulher, porque Paulo conheceu Lloyd e ele viu
o seu procedimento. Então, o significado do seu nome realmente refletia nos seus atos, no dia a dia, na sua vida piedosa, na sua fé piedosa. E as palavras de elogio foram registradas em 2 Timóteo, porque foram escritas por ele. E Paulo, então, escreve falando sobre a vida de Lloyd, dando esses elogios à vida de Lloyd. Segunda coisa, a sua origem. Lloyd era uma mulher judia, piedosa, aparentemente transmitiu os ensinamentos do Antigo Testamento à sua filha Eunice, como eu já falei, e também ao seu neto Timóteo, preparando o coração de ambos para ouvir as palavras de vida eterna em Jesus Cristo, pregadas pelo apóstolo Paulo, quando passou pela cidade de Listra, onde eles nasceram. Isso está registrado em Atos, capítulo 16, versículo 1. Observe que esse é um apanhado histórico que registra a origem, né, de Lloyd. E isso é muito importante. Para você que é vó, a sua influência de ensinar aos seus filhos, ensinar aos seus netos e netas, para aquelas que já são bisavós, né? Ensinam aos seus bisnetos, eles também estão olhando para você, e a sua influência na vida dos seus bisnetos também é muito importante. Talvez você pode pensar assim, mas eles são tão pequenos ainda, talvez eles nem vão se lembrar de nada do que eu possa ensinar a eles. Vão se lembrar. Cada registro de cada foto que você tira com eles, isso vai ficar registrado para a vida deles. E isso é muito importante. Não se engane, você que já é bisavó, achar de que os seus netos não estão olhando para você e observando. Mesmo eles sendo pequenos, 3, 4, 5 anos, eles estão ouvindo os seus ensinamentos. Cada abraço que essa bisa dá neles é um abraço importante, que vai ficar registrado nas suas lembranças. E quando eles crescerem, eles vão se lembrar dos seus afagos, das suas palavras, dos seus encorajamentos, e que o Senhor possa conceder a você saúde e vida para poder abençoar a vida dos seus bisnetos. E Lloyd, então, foi uma avó que se preocupou com os ensinamentos na vida de Timóteo, de uma forma muito peculiar. E da maneira com que ela ensinou a sua filha Eunice esse caminho de uma fé piedosa, ela também ensinou a Timóteo. Terceira coisa, a sua fé. Esses elogios que partem de Paulo e também de outros que viveram com Lloyd revelam muito sobre a pessoa elogiada que foi Lloyd. Então, quando nós elogiamos alguém, aqueles que estão convivendo, isso vai refletir ao redor dessa pessoa. Paulo fala muito bem de Lloyd, dizendo que sua fé é genuína, sem fingimento. Isso está registrado aí nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1, onde ele fala que Lloyd, da sua fé genuína, sem fingimento. Essas duas palavras são muito importantes para nós meditarmos nesse momento. Uma fé genuína. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo coloque em nós, nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, essa fé genuína. Isso não é gerado pelas nossas forças, pelo nosso empenho, pelo aquilo que nós somos, de gerar isso em nós. Mas é o Espírito Santo que gera essa fé genuína dentro de nós, em cada adversidade, em cada tempestade, em cada momento difícil que passamos. Vai haver momentos em que vamos atravessar o vale da sombra da morte sozinhos,
sem termos ninguém da nossa família, sem termos nenhum amigo, nenhuma amiga, mas o Espírito Santo vai atravessar esse vale da sombra da morte junto conosco. E é nesse momento em que nós vamos exercitar essa fé genuína, que o Espírito Santo vai colocar em nós. E a cada medida, isso vai depender de nós, se essa fé vai cada vez mais aumentar, cada vez mais vai crescer, ou se ela vai ficar estagnada. Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar essa fé genuína em nós. E também sem fingimento, uma fé sem fingimento. Ou seja, o positivo disso seria uma fé verdadeira, para que as pessoas possam ver isso em nós, na nossa postura. Nós não precisamos falar muito sobre isso, mas nós demonstramos através da nossa postura, através dos nossos olhares. O nosso olhar fala muito. Aliás, a palavra de Deus nos diz nos evangelhos que Jesus fala para nós que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos refletirem a luz de Jesus, tão grandes serão essas luzes. Ao contrário, o inverso disso também é verdadeiro. Se refletirmos trevas, tão grandes serão essas trevas dentro de nós, refletidas através do nosso olhar. Então, os nossos olhos, eles falam. Talvez você não perceba, mas conforme nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo a olhar para as pessoas e perceber que os olhos falam. Nesse tempo em que nós estamos usando as máscaras, nós não podemos ver se a pessoa está sorrindo, se ela está com o semblante caído, né, por causa da máscara, mas os olhos vão refletir como está, como o nosso coração está, como a nossa alma está. E nós vamos aprendendo, estamos nesse tempo de aprender a olhar. Às vezes nós sorrimos com os olhos e vamos aprender se a pessoa está sorrindo por causa dos olhos, da maneira com que a nossa pestana aqui vai falar, né? Se vamos estar mais preocupados, se vamos ficar mais irritados. É um aprendizado agora, né? De aprendermos a ler os olhos uns dos outros, por causa da máscara que temos que usar nesse momento. Mas que a nossa fé seja uma fé genuína, sem fingimento. Sem fingimento. Porque nós podemos fingir uns para os outros, mas vai haver momentos que não tem como nós fingirmos para as pessoas. Porque isso, ela vem à tona, essa nossa fé vem à tona diante de diversas situações em que nós vamos vivendo e vamos demonstrando essa nossa fé na nossa caminhada. Quarta coisa, seu legado, o legado de Lloyd. Você conhece Timóteo? Você já leu sobre Timóteo? Talvez eu estou falando para pessoas que nunca leram, não sabem quem foi Timóteo. Bom, Timóteo foi um jovem cristão que acompanhou Paulo, muito jovem ele. E ele foi, junto com Paulo, se tornou também um mensageiro de Deus em suas pregações. Ele ajudou Paulo a organizar igrejas na região do Mediterrâneo. Foi um jovem que se empenhou, que acatou os conselhos de Paulo. Cada carta que Paulo mandava para Timóteo, ele ia dando instruções, iria enviando orientações como Timóteo deveria pregar, como Timóteo deveria conduzir a igreja, aquela igreja que estava nascendo, e ele estava atento a cada instrução, a cada orientação que Paulo estava dando para Timóteo. Paulo já tinha uma jornada na sua caminhada missionária. Timóteo não. Timóteo era bem jovem.
estava aprendendo. E isso demonstra que ele aprendeu em casa, a ouvir os conselhos da sua avó Lloyd, a ouvir os conselhos da sua mãe Eunice. E isso refletiu, então, quando ele estava com o apóstolo Paulo. Isso veio do berço, isso veio da sua casa, de ouvir os ensinamentos, de ouvir os conselhos. E aí, quando ele parte para, digamos, o secular, quando ele teria que ouvir conselhos e orientações de uma outra pessoa que não seria mais a sua mãe nem a sua avó, então ele ouve atentamente, porque ele exercitou isso em casa. Então, quando os nossos filhos aprendem a exercitar isso conosco, com as mães, com os pais, com os avós, ouvindo cada conselho, eles vão ter mais facilidade quando estiverem no mercado de trabalho, quando estiverem convivendo com outras pessoas, falando até mesmo com os amigos, conversando com pessoas mais velhas, eles vão aprender a ouvir. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Muitos de nós somos impetuosos. Temos muita dificuldade para ouvir. Queremos falar, retrucar, impor, colocar aquilo que pensamos e não sabemos ouvir. Isso é um exercício que nós precisamos a começar dentro da nossa casa. Ouvir o outro e depois então vamos falar. Aqueles que já têm isso por natureza, né, têm essa facilidade de ouvir mais e falar menos, eles, eu acredito que eles sofrem menos do que aqueles que são mais impetuosos e querem estar sempre falando, ou retrucando, ou argumentando, sempre argumentando. Aí eles têm mais dificuldades para ouvir. Imagine se Timóteo fosse um argumentador. Ele iria ter dificuldades para ouvir as orientações que o apóstolo Paulo estava dando para ele, sendo jovem, para conduzir as igrejas que estavam sendo implantadas. Logo, isso seria uma tragédia, porque ele iria destruir tudo aquilo que Paulo estava plantando. Então, ele aprendeu em casa a exercitar isso. E quando ele foi para o campo missionário, Paulo, lógico, observou, ele andou junto com Timóteo, ele tinha uma referência do lar, da educação, dos valores que a sua avó e a sua mãe tinham ensinado a ele. Então, Paulo observou muito bem Timóteo, para ver se aquilo que ele tinha sido ensinado em casa, se ele tinha deixado registrado, né, bem no seu caráter, de maneira que isso iria influenciar em cada igreja, em cada região do Mediterrâneo por onde Paulo passou. E Paulo, então, observou, caminhando com Timóteo, e com certeza ele deve ter pensado, eu posso colocar esse jovem em tal lugar, porque ele vai conseguir conduzir e implantar essa igreja, ele vai dar continuidade a essa igreja onde eu estou plantando, e ele vai seguir. Eu vou precisar dar algumas orientações e ele vai obedecer, porque Paulo observou que Timóteo também tinha aprendido a ter uma fé genuína, sem fingimento. E esse jovem passou então a ser filho na fé de Paulo. E aquele a quem Paulo apontou como que possuía uma mente semelhante à sua. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 20. Ele observou que apesar de Timóteo ser jovem, ele estava amadurecendo espiritualmente. Já tinha uma caminhada de amadurecimento espiritual. Então, não semelhante à do apóstolo Paulo, é lógico, mas ele percebia uma certa semelhança. Por isso ele viu que ele poderia investir naquele jovem rapaz com relação à implantação
das igrejas na região do Mediterrâneo. Seu título. De quem? De Lloyd, nós estamos falando, de Lloyd. Muitas avós são mencionadas na Bíblia, mas Lloyd é a única que recebe o honroso título de avó. Então você que está aí me ouvindo, olha que coisa linda. Você tem esse honroso título de avó. Em todas as escrituras, essa é a única mulher que recebe esse honroso título de avó. As outras falam, né, mas falam das mulheres, mas nós levantamos a descendência, né, mas não está lá falando a avó de fulano de tal personagem. Mas aqui ela é citada como avó. Então ela recebe esse título de avó. Então para você que já recebeu, que já tem esse honroso título, veja que responsabilidade você tem para com a sua netinha, para com seu neto, seu bisneto, sua bisneta. Que o Senhor lhe conceda cada vez mais sabedoria, enquanto Ele está te concedendo saúde, para deixar registrado na vida desses meninos, dessas meninas, desses jovens, algo tão precioso. A sua vida de oração, a sua vida de fé, porque eles olham para você e eles vão falar com você, vão abrir o coração para você, vão pedir conselhos para você. Talvez não vão conseguir falar com o pai e a mãe, mas vão falar com você. Vão pedir para você orar por eles, vão pedir para dar algum conselho diante de alguma situação que está inquietando o coração deles, ou talvez eles não vão falar nada, vão apenas chorar e querer um abraço. E quando eles vão até você, procurar você, é porque eles esperam algo de você, ou uma palavra, ou um abraço, um encorajamento. Sempre um encorajamento, porque eles já são bombardeados de tantos desafios, de tanta competição no mercado secular, seja em relação aos estudos, seja no trabalho, são cobrados por tantas coisas para serem os melhores. E quando eles vão até você, até mim, nós precisamos encorajá-los e dizer para eles que eles são inteligentes, que eles são capazes, que eles vão conseguir, que Deus vai colocar neles fé, que eles também serão homens e mulheres de oração, que Deus também está ouvindo a oração deles, porque às vezes eles vão ter essa impressão ou vão falar para você que eles oram e Deus não está ouvindo, e você vai encorajá-los e vai dizer: Deus ouve a todos, porque a palavra do Senhor Jesus nos fala isso. Então, a sua palavra, o seu encorajamento, isso vai fortalecer esses corações jovens. E se eles buscarem vocês apenas para dar um abraço ou para chorar, não fale nada. Há momentos que é melhor nós não falarmos. Mas só de darmos um abraço e dizer para eles que nós estamos orando e que vai passar, é uma tempestade, é um vento. Vai passar. Amanhã vai ser um novo dia. A dificuldade que está enfrentando no trabalho vai passar. Vai servir de crescimento, de amadurecimento, para poder ajudar outras pessoas, para deixar de ser egoísta, para deixar de pensar só em si mesmo e olhar para as outras pessoas e ajudar o outro, a compartilhar, ajudar. Não sei. O Espírito Santo vai orientar você e vai te capacitar nas coisas mais pequenas. O Senhor vai capacitar você como avó, como mãe, para poder falar para esses meninos e meninas. A Bíblia menciona a lei ou as instruções de uma mãe. Isso está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, e também em Provérbios capítulo 6, versículo 20, indicando que nós, mães e avós,
Como Lloyd, recebemos de Deus a incumbência de ensinar sua palavra aos nossos filhos e aos nossos netos. Observe que a palavra de Deus nos diz, nós, mães e avós. Não está dizendo a igreja e também não está dizendo os professores e as professoras da escola dominical e do culto infantil. Nós fazemos isso porque Deus nos deu um dom como professores, como professoras de ensinar a palavra de Deus. Mas isso vem de casa. Os ensinamentos vêm do lar. Eu aprendi o Salmo 23 em casa. Aprendi o Salmo 121 em casa. A memorizar os textos da palavra de Deus em casa. Através das minhas irmãs mais velhas, através do meu pai. Os de casa que nos ensinavam antes de dormir a lermos o Salmo 23. A decorar. Aí quando nós víamos para a igreja, nós tínhamos então um ensinamento a mais dos professores. Louvado seja Deus por cada um deles, que tenham memórias maravilhosas de cada um deles. Eu tive uma professora da escola dominical, quando eu estava na classe dos juniores, que mulher de um conhecimento profundo, onde nos ensinou o reino do norte e o reino do sul. Quando o povo de Israel foi dividido, Judá e Israel. E quantas vezes eu li aquilo e não conseguia entender nada, mas aquela mulher, aquela professora da escola dominical, com tanto domínio, com tanta propriedade, nos ensinava os estatutos do Antigo Testamento, e aquilo se tornou tão claro que teve uma influência tão grande na minha vida quando eu fui estudar, quando eu fui para a faculdade teológica, e nas aulas do Antigo Testamento, quando o professor foi falar sobre o reino do norte, reino do sul, Judá e Israel, quando teve a divisão, isso era muito claro, porque aquela professora foi um marco na minha vida quando eu estava na classe de juniores com apenas 11 anos de idade. Veja que tamanha influência. Então, como professores de escola dominical, nós temos essa responsabilidade. Mas antes disso, eu recebi um ensinamento em casa. Então você, como mãe, como avó, ensine seus meninos, suas meninas em casa, influenciando a vida deles, a palavra do Senhor Jesus, porque isso vai passar muito rápido. E como é impressionante como eles esquecem as coisas da palavra de Deus tão rápido. E as coisas do mundo sufocam tão rapidamente. E eles aprendem as coisas do mundo tão rapidamente. Mas a Bíblia também nos faz lembrar, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não vai se desviar. Então essa é a nossa esperança. Isso é que nos move, que nós vamos inculcar na cabeça desses meninos, meninas, adolescentes, jovens. Eles vão ser bombardeados, mas o Espírito Santo está lá, na mente deles, e vai trazer como um relampejo nas suas lembranças algum texto da palavra do Senhor Jesus, que foi cravado ali na sua infância, e vai trazer no seu coração, aonde eles estiverem, em que ambiente eles estiverem. O Espírito Santo vai fazer isso. Você e eu não vamos estar nos lugares onde eles vão estar, mas o Espírito Santo vai estar. E aquilo que nós ensinamos, ele vai se encarregar de trazer a memória deles. E vai fazer eles meditarem e refletirem. Então, esses estatutos e esses mandamentos, nós vamos ensinar a eles. Então devemos passar adiante as verdades espirituais e deixar um legado piedoso às próximas gerações. Um legado, guarde bem essa frase, minha irmã. Um legado piedoso às próximas gerações. Cada dia que eu vivo, cada aniversário que eu faço, eu oro e falo, Senhor,
me ajuda a viver um pouco mais, para que eu possa ter saúde e vida, para inculcar nessa geração que está vindo os estatutos e os mandamentos da tua palavra. Porque aqueles que no passado me ensinaram, alguns deles o Senhor já levou para a eternidade. Já estão com Jesus, não estão mais conosco. Alguns, Elias, já estão com Jesus. E nós somos os Eliseus. E nós precisamos ensinar aqueles que vão nos suceder. Que o Senhor nos dê esse discernimento, essa pujança, essa sabedoria e esse olhar para esses adolescentes, jovens, essas crianças, esses juniores, que eles precisam ter uma fé forjada. Eu tenho, você tem uma fé, mas eles não têm. E nós precisamos ensinar, por isso é importante levá-los à igreja, trazê-los à casa do Senhor, adquirirem esse hábito, para que eles venham ter uma fé genuína, piedosa, porque se você não fizer, o mundo vai arrastá-los. Satanás vai arrastá-los com as suas mentiras. No ensino médio, na faculdade, onde eles são bombardeados com tantas teorias. E nós precisamos trazê-los para a casa do Senhor Jesus. Não importa se eles vão chegar aqui bicudos, bravos, se eles vão no meio do caminho vir bravos, se eles vão acordar de manhã ou não querem vir ou vão chegar aqui, mas vai passar. Mas eles vão estar aqui ouvindo. E a fé deles vai sendo forjada. Se você não tiver essa persistência e abandonar, você não pode abandonar em nome de Jesus. Respire fundo. E você vai falar, não posso abandonar. Eu tenho que ser persistente. Eu tenho que ser resiliente. Porque ele ainda não tem uma fé forjada. Ele está aprendendo. Guarde bem isso. Guarde bem essa frase. Devemos passar adiante as verdades espirituais e deixar um legado piedoso às próximas gerações. Minha irmã, você que é mãe, você que é vó, que está me ouvindo agora, guarde isso. Você tem um diamante dentro da sua casa. Então ensine essas verdades, ensine esses estatutos para esses meninos e meninas adolescentes. Porque depois eles vão andar com as próprias pernas, vão levantar voo como uma águia. E a cada situação que eles vão passando, ou as suas asas vão ficar rígidas, ou as penas vão cair rápido, e eles vão cair e eles não vão conseguir. Cada voo que a águia dá, ela dá uma planada e depois ela pega força para subir mais um pouco. E assim ela vai subindo. Mas para cada passo, cada momento que ela vai subindo, as asas precisam ficar rígidas e crescer para ficar uma águia adulta. Como você, vó, que já é uma águia bem adulta. Suas asas já estão bem rígidas, bem fortes. Mas os seus netos e suas netas ainda vão passar por isso. E você precisa ensinar para que eles possam ter essa fé forjada. Cada situação. Quando que eles vão viver isso? Lá na escola. São coisas simples que eles vivem na escola, ou situações simples que eles vivem na família. Para nós é simples, mas para eles não é. Então nós temos que animá-los, fortalecê-los e não desmotivá-los. Às vezes eu escuto alguns jovens, alguns adolescentes falando dos pais que são tão duros com eles, que não ajudam eles. Às vezes eles chegam do trabalho, compartilham uma situação difícil que vivem lá no trabalho e o pai ou a mãe não encoraja, não anima, acaba falando mais palavras duras. Ele teve um dia tão difícil. Ou na faculdade, teve uma prova tão difícil, não conseguiu tirar a nota. E você acaba
colocando mais ainda, fazendo o sentimento dele ficar mais difícil ainda. Não faça isso. Não conseguiu, você consegue de novo. Motivações, ajudá-los, né? Foi um dia difícil no trabalho, amanhã será melhor. Tem alguém lá no trabalho que está perseguindo, né? Está criando dificuldades. Então você vai ajudá-lo, vai orar. E quantos pais e mães, às vezes, eu escuto que não fazem isso? Meus queridos, precisamos ter sabedoria para que eles possam ser animados, fortalecidos e não desanimá-los. Ensinar a palavra de Deus deve ser o nosso mais ardente desejo, assim como foi o de Lloyd. Esse era o maior desejo de Lloyd. E ela viu o seu neto, né? Aquilo que ela plantou, aquilo que ela ensinou na vida do seu neto. E cada lugar que ele passava, ensinando, mesmo sendo tão jovem, ouvindo os conselhos do apóstolo Paulo. E, com certeza, se tornou um grande servo de Deus. Assim seja você e eu na vida dos nossos filhos, nossas filhas, netos e netas, forjando neles uma fé, motivando, aconselhando, né, para que eles sintam revigorados, fortalecidos. Esse é o nosso empenho, fortalecer. A Bíblia diz que nós devemos nos encorajar mutuamente. Nós não fazemos isso uns com os outros na igreja. Nosso exercício começa na nossa casa, quando nós fortalecemos uns aos outros. Que vai dar tudo certo, que vai passar. Não está conseguindo emprego? Vamos segurar as cordas, juntos, vai passar. Não conseguiu tirar aquela nota? Vai passar. Não conseguiu entrar na faculdade ainda por causa do momento que nós estamos vivendo? Vamos procurar outros caminhos. Outros cursos que talvez você pode fazer. O Espírito Santo vai iluminar, vai dar uma luz para que esse jovem, essa moça, não fique desmotivado, porque eles são uma geração que estão passando por um tempo muito difícil. As crianças estão tendo dificuldades para alfabetizar, porque não estão indo para a escola. Eu sei que é difícil. Imagine ficar tendo as aulas online. Para os jovens já é difícil, imagine para as crianças. Então, respira fundo. Vamos confiar em nome de Jesus que esse tempo vai passar. Enquanto nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, vamos nos encorajando mutuamente, mas não desmotivando. Porque isso vai ficar mais difícil se a gente ficar desprezando ou falando, é mesmo, tá difícil, é mesmo, você não vai conseguir, é mesmo. Não, tá difícil, mas estamos todos no mesmo barco. Estamos caminhando juntos. Estamos passando pelo deserto juntos. Mas você e eu vamos conseguir em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Escreve um bilhetinho, deixa um bilhetinho lá para sua filha, para o seu filho. Vai dar tudo certo, vai passar. Foi uma semana difícil, mas nós vamos conseguir. Não vamos desistir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãs? Em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Coloque esses versículos, pegue os versículos da palavra de Deus, escreva, coloca lá, perto da cama da sua filha, do seu filho, na Bíblia, no livro, dentro da bolsa da sua filha. Coloca com um bombonzinho, para na hora do almoço, a hora que ela for comer, ela vai ver lá que você colocou um versículo da palavra de Deus, um coraçãozinho, eu te amo, você vai conseguir. As expectativas que a sua filha tem, que a sua neta tem, os sonhos que ela tem e que talvez isso cause uma certa ansiedade e está sendo difícil, ou ela tem dificuldade de falar isso para você, mas você conhece a sua filha, conhece o seu filho.
E você pode pedir para que o Espírito Santo lhe capacite como você pode motivá-los para que isso fique um pouco mais leve e seja um pouco mais doce, com mais doçura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Antes de passar a palavra para a irmã Edna, para o nosso momento de oração, essa é a nossa última live de sexta-feira. Nós vamos nos encontrar, nós vamos fazer o Entre Elas aqui na igreja, na nossa última sexta-feira de março. Cada última sexta-feira de cada mês, nós vamos nos encontrar aqui com todos os protocolos de máscara, distanciamento, para nós nos encontrarmos. Então, essa é a nossa última live de sexta-feira. Você que é da nossa igreja, quero convidar você, na última sexta-feira do mês de março, às 7h30 da noite, nós vamos nos encontrar aqui no templo, para nós termos um tempo de ensino da palavra de Deus, de estarmos nos encorajando mutuamente, em nome de Jesus. Um pequeno tempo onde nós vamos nos ver. Nós não vamos poder abraçar, não vamos poder nos tocar, mas vamos poder olhar e ver umas às outras. E esse é um caminho, né? Que o Senhor possa nos conduzir. Se não der certo, nós vamos procurando as alternativas para que possamos ver nesse novo tempo aquilo que é possível acontecer. É um verdadeiro laboratório, um experimento, né? Mas essa é a nossa última live dessa noite. Muito obrigado às irmãs que são de outras cidades, que nos acompanhou durante esse tempo. Espero e desejo de todo o meu coração que cada ensinamento que tivemos aqui da palavra de Deus tenha sido extremamente proveitoso para a sua vida, para o seu crescimento espiritual enquanto mulher. Que Deus abençoe. Foi muito bom esse tempo de estarmos juntos em cada sexta-feira, compartilhando e orando juntas nesse período. Tá certo? Um abraço bem apertado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nunca se esqueça disso. A paz do Senhor é o que nós mais precisamos para acalmar e aquietar a nossa alma. E prosseguirmos, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dobre os seus joelhos lá no seu quarto, quando você estiver triste e desanimada. O Senhor Jesus está conosco 24 horas e Ele nunca nos deixa só. Os anjos do Senhor Jesus estão ao nosso derredor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Deus abençoe e um forte abraço. Irmã Edna. Louvado seja o nosso Deus pelas palavras ensinadoras, enriquecedoras, né? Palavras de ânimo que a nossa irmã Lídia nos trouxe nessa noite. Não tão diferente das outras noites, porque ela sempre tem se deixado ser usada pelo nosso Deus para nos trazer palavras maravilhosas. Bom, gostaria agora de estar orando a respeito dos motivos que vocês colocaram na live. Não estou entristecida, porque hoje é o último dia de live, né, entre elas. Eu estou com saudades, né, de estar aqui nesse tempo, saudades de você que nos acompanha de longe, que não vai poder estar aqui presente nas sextas-feiras que nós faremos aqui presencial, mas quem sabe um dia, né, se nós estivermos gravando ou alguma coisa assim do tipo, a gente vai estar anunciando antes e seja você acompanhando a nossa igreja, a página da igreja,
Porque em qualquer momento nós podemos estar colocando, né? Postando alguma coisa para você, mulher. Não vou prometer que nós vamos estar fazendo uma gravação dos nossos encontros, mas nós sempre estaremos colocando uma mensagem para você, mulher. Não desanime, tá? Continue firme, continue forte, assim como Lloyd, Eunice e tantas outras mulheres que já foram apresentadas aqui e tantas mulheres que tem na Bíblia. Vou estar agora lendo os pedidos. A irmã Vilma, ela pede oração pela Priscila e seus familiares, né? Tivemos a perca da nossa irmã Miriam Sextito, muito triste, mas nós pedimos ao Senhor que seja confortando a vida não somente da Priscila, como também de seus filhos, de toda a família. E a irmã Vilma também pede oração por mais 8 pessoas da família da Priscila que estão com Covid e também pela Neuza Prado. A Roseli Benini pede oração pelo Joaquim. E vamos aproveitar este momento de estarmos orando também por todas as pessoas, independentes de classe social, de credo, de qualquer coisa, por todas as pessoas que estão internadas pelo Covid, por todas as pessoas que estão internadas por outras enfermidades também. Que o Senhor ali se faça presente e que a sua vontade seja completamente feita na vida de todas essas pessoas. Nós sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna e é isso que nós desejamos para todas as pessoas, eternamente com Cristo, em qualquer que seja a situação. Que nós podemos também pedir que o Senhor traga a cura, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da vida, o dono da morte. É Ele quem traz a cura, é Ele quem ressuscita os mortos, é Ele que pode todas as coisas. Também peço pelos pastores Geriel, Claudinei, Vitor, Ezequias e Eli. Que o Senhor possa continuar dando sabedoria, discernimento, dando forças, dando saúde a cada um deles, para que eles possam continuar a nos ensinar e a nos exortar, assim como Deus faz com eles também. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, te damos graças, ó Senhor, por mais esse dia. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem nos permitido, ó Pai. Momentos de festa, momentos de tristeza, mas em todos os momentos, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está presente conosco. Deus amado, Deus soberano, Deus poderoso, esteja ali, ó Deus, confortando, consolando, Pai, os corações de todos aqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, ó Deus, não somente pelo Covid, mas por tantas outras enfermidades. Esteja ali, ó Pai, com a nossa irmã Priscila, com seus filhos, seus familiares. Ó Deus, também pedimos pela Neuza e também pelo Joaquim. O Senhor sabe, ó Pai, o que tem acontecido, Senhor, com essas vidas, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, tudo que eles necessitam, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa também abrir portas de emprego, Senhor, a todas aquelas pessoas, Senhor, que estão necessitadas, ó Deus. Senhor, temos passado dias maus, ó Deus. Dias, ó Deus, dos comércios fechados, ó Pai. Tantos pais e mães de família, Senhor, perdendo seus empregos, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, Pai, se fazer, ó Pai, presente entre eles, ó Deus. Leve-os, ó Pai, ao lugar certo, Senhor. Que eles possam realmente, Pai, serem sustentados pelo seu trabalho, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu também te peço que o Senhor continue, Senhor,
a nos proteger, ó Pai. Que nós possamos ser responsáveis, ó Deus, em fazer uso de todos os protocolos de segurança, ó Pai. Que nós não sejamos negligentes, ó Pai. Que nós não viemos confiar em nós mesmos, ó Senhor, mas que nós possamos nos atentar, ó Pai, aos perigos que essas doenças nos trazem, ó Pai. E agora, Senhor, que essa variante do Covid também, ó Pai, tem trazido, Senhor, tantas vítimas, ó Deus. Senhor, nos ajude, ó Pai, que os protocolos de segurança, Senhor, possam, Deus, nos afastar dessa doença, ó Deus. Que as suas mãos, ó Pai, protetoras possam nos guardar, ó Deus, muito mais do que esses protocolos, ó Pai. Que as tuas mãos saradoras, ó Deus, e curadoras possam, através do teu Santo Espírito, passear entre nós, ó Deus, e levar toda moléstia, toda doença, toda enfermidade, Senhor, seja no físico, seja na alma, seja no espírito, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, voltar, ó Deus, não ao nosso normal, porque eu não sei nem dizer, ó Pai, aqui, se a vida que nós levávamos antes dessa pandemia era o normal, mas que o novo normal, ó Pai, possa ser conquistado sem doenças, ó Deus, e que esse novo normal venha de Ti. Pai, obrigada, obrigada porque podemos descansar em Ti, ó Pai. Obrigado porque eu posso sentir a Tua paz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso bem maior. Obrigada, Senhor, por todas essas noites, ó Senhor, que estivemos aqui fazendo lives, ó Deus. Obrigada pelas lives de sexta-feira, Senhor, entre elas. Podemos crescer, Senhor, tanto, aprender tanto de Ti, ó Senhor. Nos dias bons, nos dias maus, aqui nós estávamos, ó Senhor. E o Senhor sempre nos trouxe uma palavra de conforto. Pessoas que nem perto de nós estão, Senhor, mas também foram tocadas pelo Teu Santo Espírito. Também foram ensinadas por Ti. Aqui nós estivemos, ó Pai, aqui nós estamos. E continuaremos, ó Deus, de forma presencial, até quando o Senhor permitir. Se tivermos que voltar com as programações online, Deus, o Senhor é que o sabe. O Senhor irá nos instruir. E aqui estamos, tão somente, buscando a Ti, buscando obedecer à Tua vontade. Obrigada, obrigada, Senhor. Esteja abençoando, continue abençoando a cada mulher que sempre esteve conosco, Senhor, nas noites de sexta-feira, na live entre elas. Que seu Santo Espírito, Senhor, esteja tão próximo a elas, que elas possam, Senhor, sentir o Teu refrigério. Que elas possam, Senhor, não mais achar que o Espírito Santo está longe, mas que cada uma delas, ó Pai, possa ter uma intimidade com o Espírito Santo e chamá-lo de doce amigo, amigo Espírito Santo, e que elas possam confiar e se entregar e mergulhar nas águas do Espírito Santo e ter um encontro contigo diariamente em suas vidas. Continue, Senhor, nos usando, nos conduzindo e nos protegendo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.
já deixou saudade, mas o Espírito Santo e o Deus da paz, que excede todo entendimento, está com você, não somente nas sextas-feiras, mas todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus resplandeça na sua vida, hoje e por todo sempre. Um forte abraço. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.